Exatamente, Andrew, foi exatamente isso que aconteceu. Olha só, a deputada Janaína Riva, do MDB, ela se manifestou nas redes sociais também por conta de toda essa manifestação que está acontecendo, porque veio à tona esse estupro que aconteceu no ano de 2018, dessa influencer de 23 anos de idade, a Mariana Ferrer, como você já colocou aqui. De acordo com a parlamentar, isso é um retrocesso na luta das mulheres contra o abuso sexual e que este posicionamento fora da legislação, chamado de estupro culposo, abre então uma vaga, abre uma jurisprudência e remete o quanto a vítima ela foi inclusive colocada em uma situação muito difícil. O momento que seria de julgamento daquela pessoa que a estuprou foi colocada de forma errada. E que isso trouxe constrangimento e também mobilização. A deputada, inclusive, ela postou uma foto segurando um cartaz. E um trecho do comentário dela diz o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra, Andrew, que abre aspas, e ela colocou o seguinte: o ano é 2020, mas hoje, 3 de novembro, voltei ao período de Inquisição, ao ver uma jovem vítima de estupro humilhada por um advogado, que colocou em xeque a todo instante a conduta moral dela, numa audiência que deveria ser julgamento de seu estuprador, fecha aspas, afirmou a deputada em sua rede social. Para o pessoal que está acompanhando o nosso programa, lembrar o que está acontecendo, no ano de 2018, segundo caso, a Mariana ela estava em uma festa. Vídeos mostram um momento em que ela desce uma escada com uma determinada pessoa. Ela alega que foi dopada e depois disso foi estuprada. Inclusive, a defesa mostrou uma peça de roupa com manchas de sangue. Foi encontrado sêmen do homem também no exame, porém não se pôde comprovar, de acordo com a justiça, que houve sim o estupro. Muitas pessoas estão a favor da influencer digital e outras pessoas, Andrew, elas estão a favor da dúvida, porque realmente afirmam não ter provas o suficiente que o estupro aconteceu de fato. Então, a deputada aqui de Mato Grosso, que é a única deputada mulher da Assembleia Legislativa, ela afirmou então e defendeu a vítima nessa situação que está acontecendo e que já tomou conta das redes sociais do Brasil e de boa parte do mundo. Inari, com relação ao pronunciamento da deputada do estado de Mato Grosso, Janaína Riva, eu concordo com ela. Não existe estupro culposo. Se você estuprou, é estupro, entendeu? Talvez houve o advogado de defesa desse empresário, ele tenha se precipitado ao alegar isso, até porque não existe no Código Penal brasileiro. Então, foi um tanto quanto equivocado. E eu concordo exatamente com o que a deputada falou, a Janaína Riva, em dizer que isso, de repente, é uma preocupação para a mulher que luta em defesa, claro, dos seus direitos. Agora, o negócio é o seguinte, Nara, outra coisa que eu penso também acerca desse caso, todo e qualquer estuprador, ele deve ser preso, e a gente aqui reprime qualquer ação que tire o direito de liberdade da mulher, que prejudique a imagem da mulher. A gente reprime de qualquer jeito. Mas aí eu fico lendo muitas manifestações acerca do posicionamento da justiça brasileira. Inclusive tem uma brecha para isso tudo que é, digamos assim, entre aspas, o benefício da dúvida. Olha só isso aqui. Eu estou com um trecho da nota que foi publicada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Olha só, Naira, a decisão ela foi fundamentada no princípio do indúbio pro réu, ou seja, se está na dúvida, encerra o caso e não condena ninguém. Isso é uma outra brecha que fragiliza a imagem da mulher, Naira. Eu concordo em gênero e grau com tudo que você falou, viu, Andrew? Exatamente. Houve, sim, esse precedente que abriu dúvidas, né? Porque se a pessoa ela não foi condenada, porque a justiça realmente está com dúvida. Será que houve estupro? Será que não teve? E aí, vamos encerrar esse inquérito desta forma, sem saber de fato o que aconteceu? Ou deveríamos, desde o início, no ano de 2018, ter pesquisado, ter investigado de uma forma mais profunda o que de fato aconteceu? Passaram-se anos, nós estamos em 2020 e agora este caso veio à tona. Será que as investigações elas foram realmente precisas a ponto de tirar as dúvidas do próprio Poder Judiciário, da Promotoria de Justiça, para que desse uma resposta legal? Porque realmente tem a dúvida e sobre essa dúvida, eu, você enquanto jornalistas e os telespectadores podem estar se perguntando:
ela pode ser vítima. E o homem, será que realmente cometeu o estupro? São perguntas que precisamos realmente responder. E isso só aconteceu por conta do posicionamento, então, do Ministério Público, que, inclusive, ele só divulgou essa nota depois que o caso repercutiu tanto. Poderia ter feito isso antes, na minha análise pessoal, viu, Andrew? Perfeito, Nara. A forma como você colocou é a forma que eu vejo que seria mais correta também. Se fala antes, se pronunciar antes, talvez tivesse evitado tudo isso. Agora tem uma outra situação, né? Você falava para mim, será que teve estupro ou não? A gente não sabe. O que a gente está falando aqui é que o estupro ele tem que ser combatido em todas as naturezas. Sem em todas dúvidas. as naturezas. Mas a questão é, as provas, elas são suficientes para provar se teve estupro? Porque a gente sabe que teve a relação sexual, Naira. Isso é fato. Foi encontrado sêmen do homem na roupa dela, foi encontrado sangue na roupa da menina também, sangue Mariana. do rompimento do ímen, né, já que ela era virgem. Mas, assim, provas para concretizar o estupro não tem. E aí a gente volta a falar dessa brecha na lei, o indúbio pro réu, que acaba dando a possibilidade de encerrar o processo sem ampliar as investigações. E aí eu fico me perguntando também, será que foi investigado o celular dela, o celular dele, para saber se eles trocavam mensagens antes disso e qual seria o teor dessas mensagens? Será que isso foi feito, Nara? Pois é, Andrew, são muitas perguntas que, infelizmente, ninguém está tendo essas respostas. O que nós sabemos é que, segundo também o boletim de ocorrência e todas as informações já circulando e sendo veiculados pelos principais jornais de notícias também, inclusive aqui no nosso programa SBT Comunidade, é que ela subiu com uma amiga anteriormente até um camarote VIP. Chegando lá, ela desceu as escadas, né? E ela disse que teve ali uma breve perda de memória, acredita que foi dopada. Na comanda da Mariana, o que ela consumiu no dia, nesse estabelecimento, mostra que ela havia consumido apenas uma dose de gin. Então, se ela foi dopada, foi no momento que subiu o camarote. Outra pergunta que a gente se faz, essa amiga está sendo investigada? Porque se ela subiu com uma amiga até lá e pode ter sido dopada, será que essa menina poderia ter alguma coisa a ver? Ou ainda não investigaram essa amiga que subiu com ela até o local?